Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre história. E a gente vai falar sobre marcos históricos. O que é marco histórico? Olha, tudo que vai acontecendo, tudo que a gente vai vendo, vai se transformando em história, não é mesmo? E existem lugares que eles servem como ponto de referência da história. Então, nós chamamos de marcos históricos. Então, eu quero que vocês assistam um vídeo que eu vou passar para vocês agora, vendo patrimônios históricos, ou seja, lugares que se transformaram em pontos que lembram da história de tudo que a gente viveu até hoje, desde quando se descobriu o Brasil até agora. Então, para vocês entenderem o que são esses marcos históricos, para depois fazer a atividade que eu vou passar. Viu quanto lugar legal? Tudo isso é chamado de marco histórico. Por quê? Porque são lugares que marcaram a história. Então, olha só, os marcos históricos são prédios ou monumentos que marcam a história de um lugar. Por isso, recebem esse nome, marcos históricos. Esses pontos são importantíssimos, pois representam acontecimentos e histórias especiais. Então, não é só prédio, pode ter um monumento, uma escultura, que também representa um momento da história, algo que aconteceu, uma pessoa importante, um lugar que aconteceu algo importante que vai ficar marcado na história. E esses pontos, eles são muito importantes, por quê? Ó, tá vendo aqui atrás de mim? Aqui foi onde começou a nossa cidade. É um marco histórico muito importante, porque foi ali que ergueram a cruz e construíram a primeira igreja da nossa cidade, né? A fundação
da nossa cidade. Então, esses pontos são importantíssimos porque representam acontecimentos e histórias especiais. São símbolos que fazem as pessoas manterem uma ligação entre o presente e o passado. Às vezes, algo que é novo para a gente agora, lá no futuro, ele vai ser algo que representou o passado. Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo hoje, daqui muito tempo, as pessoas vão lembrar como uma parte da história, algo que aconteceu no decorrer da história. Por isso, esses símbolos são importantes, são coisas que marcam a história. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Cristo Redentor, lá na cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui é um marco histórico, é uma escultura, um monumento. Olha, tá vendo que grande, né? Ele tá virado de braços abertos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um marco histórico. Vamos pensar num aqui perto da gente. Quem já foi lá em São José do Rio Preto, na rodoviária, naquela parte nova da rodoviária, do lado tem um prédio. Esse prédio aqui, ó, ele se chama Biblioteca Municipal. Então, ele é um patrimônio da cidade, ele também é um marco histórico. Essa biblioteca municipal, essa praça aqui, onde foi construído esse terminal rodoviário novo, e aonde tem essa biblioteca, é chamado de Praça Cívica. Isso aqui é um ponto muito importante que faz parte da história de São José do Rio Preto. E agora, no seu município, no nosso município, como que é? Será que aqui tem marco histórico? Claro que sim, né? Mas quais são? É isso que eu quero que você pense. Quais são os marcos históricos que tem no nosso município? Que lugares do nosso município que você acha que tem relação com a nossa história? Onde que tudo começou? Qual foi a primeira construção de Jaci? A antiga Miralua, né? Porque nem sempre o nosso município chamou Jaci. Ele chamou também Miralua. Então, lá, se você for lá no supermercado Bruno Bonde, não tem um monte de foto contando a história da nossa cidade? Lá dá para saber um monte de coisa também, de alguns marcos históricos que nós temos. Mas você pode perguntar para as pessoas mais velhas: tem algum monumento em nossa cidade? Será que na nossa cidade tem alguma escultura, algum monumento? Tem uma que todo mundo passa perto dela todo dia. É muito legal. Pensa, procura saber direitinho. São esculturas, né? São monumentos. Onde será que tem, hein? E tem construções ou lugares que fazem parte da história de Jaci? Tem algum lugar, por exemplo, aonde você for, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, e você falar que você é de Jaci, todo mundo vai falar assim: ah, lá na Festa do Milho. Então, o Parque do Milho, será que não é um marco histórico da nossa cidade também? Quantos e quantos anos acontece a Festa do Milho? Então, é um marco histórico. E tem alguma outra construção, por exemplo, olha, são escolas, igrejas, prédios, praças, ruas com nome de gente importante para a cidade. Tudo isso faz parte da história do município, tá? E por último, as escolas. Qual foi a primeira escola de Jaci? E por que será que essas escolas receberam esses nomes? Você sabia que o nome que o lugar recebe é chamado de patrono?
patrono da escola que a gente estuda. Então, por que eles receberam esse nome, né? Será que eram pessoas importantes na nossa cidade? Será que foi pessoa que contribuiu para a história da nossa cidade? Então, isso tudo faz parte de uma pesquisa que vocês irão fazer. Olha só. Vamos à obra, né? Você terá que produzir um documento mostrando quais são os marcos históricos de Jaci e por que você acha que é um marco histórico, né? Não adianta você ali desenhar uma árvore e falar isso aqui é um marco histórico. Não, por que isso é um marco histórico? Então, você vai pensar, depois de tudo isso que eu falei, você vai pensar o que é marco histórico, tá bom? E aí, já vai anotando aí, já vai pensando, porque você vai ter que montar um documento, você vai fazer um trabalho. Se possível, coloque imagens ou então faça um belo desenho do marco que você vai apresentar. Então, você vai pelo menos 3, 4 no máximo, tá? Não precisa pôr muita coisa, não. Numa folha de sulfite, cabe 4 desenhos tranquilamente. Desenho ou foto. Você pode pedir para imprimir em algum lugar essas fotos, ou você pode mesmo fazer o desenho, tá bom? Então, você vai colocar esse desenho que você vai apresentar. Eu acho que aquilo ali é um marco histórico de Jaci. Então, você vai fazer um desenho, um quadradinho com um desenho lá dentro, ou pôr a foto, tá bom? Mas você não pode esquecer que as fotos ou as imagens precisam de legenda. Porque as pessoas que não conhecem, não sabem que lugar é esse, ela precisa saber. Então, o que é essa legenda? Essa legenda vai falar o nome do lugar que você está apresentando, tá bom? E você faz uma capa bem legal para o seu documento, porque isso é uma avaliação bimestral de história. Vale nota, hein? Então, a gente não vai fazer aquela prova que a gente tem que escrever. Esse documento, esse trabalho que você vai fazer é a sua prova de história, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que é isso. Olha, isso aqui é a capa. Então, na capa, você vai colocar aqui o nome da sua escola e o seu nome completo. Lembra que eu sempre falo para você que o nome, a gente coloca o nome completo porque é um documento. Então, trata-se de um documento. Aí você vai escrever aqui, ó, trabalho de história, segundo bimestre, terceiro ano D. Marcos históricos. Esse aqui é o título do seu trabalho. Você pode escrever de colorido, tá bom? Aqui o nome da sua professora, a cidade e a data. Dentro do trabalho, essa aqui é a capa. Depois você vai fazer aqui, ó. O que são marcos históricos? Então, aqui você vai escrever o que é um marco histórico. E depois, a importância dos marcos históricos. Por que isso é importante? Eu expliquei ali atrás, né? E exemplos de marcos históricos. Então, quais são os exemplos dos marcos históricos? São os monumentos, as escolas, as praças, as ruas, avenidas, prédios, tem, né? Um monte de coisa. E, por último, olha aqui, as fotos e os desenhos que você vai pôr. Os marcos históricos em meu município. Então, aqui você vai pôr a foto ou fazer o desenho, tá vendo? Faz um quadradinho e embaixo coloca a legenda. Do lado, outro quadradinho com a foto ou o desenho do marco histórico que você vai apresentar e escrever a legenda, tá? Aqui eu coloquei 4. Então, eu acho assim que tá bem divididinho e dá para colocar bastante, ó, dá para pôr um monumento, dá para pôr um lugar, dá para pôr um prédio, aí que você vai escolher uma rua, uma escola, né? Você escolhe
e coloca aí. E depois você vai, se você quiser, você pode pôr uma folha branca atrás para fechar o trabalho, né? Para ficar bem e grampear, tá? Prazo de entrega. Até que dia que você tem que trazer esse trabalho na escola, entregar para mim? Até o dia 29 de junho, é a última data. Depois dessa data, não adianta, porque aí eu não consigo mais corrigir e dar a nota, porque é a última data de entrega, tá bom? Capricha no seu trabalho e eu sei que você consegue. Confio no seu potencial. Estou aguardando o trabalho. Beijo e até mais.